Queridos, estamos aqui iniciando, vamos tentar novamente, tá? E aí, tá tudo certo. Agora eu tive que encerrar, né? Por conta que eu não estava conseguindo, mas aí vamos ver se o Luciano entrou aqui. Eu acho que agora deu certo. Vamos lá. Esperar, aguardar aqui um pouquinho, que eu acho que deu certo. Ele não está conseguindo entrar. Agora sim. É que na hora que eu peço, Nossa! ele começa, a minha câmera faz assim, né? Ela começa e cai. E isso está acontecendo já faz alguns dias. E Ah, eu tá. reiniciei o celular para ver se era isso, não era. Eu voltei aqui e não deu. Só quando você me chama. Aí tem que clicar no comentário, é meio chato. Então, graças a Deus, já estava aqui sabendo como colocar para poder ficar no ar, porque às vezes a gente aprende algumas dicas que às vezes a gente não sabe. Começa de comentário para É. iniciar. Mas então, gente, boa noite. É um prazer, Lucelmo, estar aqui nessa live ao vivo aqui com as pessoas aqui para lhe conhecer, saber um pouco da sua história, que já entraram algumas pessoas aí, saíram novamente, mas podem voltar. A gente vai estar mandando aqui novamente para as pessoas estar voltando. Então, você vinha para o Maranhão, né, para o nosso seminário Almar São Luís, e por conta da pandemia, não pôde, né, não foi possível, mas se Deus quiser ainda vai acontecer. E aí a gente teve essa ideia de te conhecer um pouco, né, que o Maranhão, de conhecer as pessoas da AMAR, que eu sou fundadora, né, da Associação de Mulheres e Mães de Autistas aqui do Maranhão. E aí a gente teve essa ideia, então essas pessoas, esses palestrantes, que possam dar um pouco do seu conhecimento antes que o seminário pudesse acontecer. E assim a gente tem te acompanhado já há muito tempo, né? A gente sabe um pouco da sua militância aí também de ser pai de uma criança com autismo, né? Também, que é um garotinho, como é que é o nome dele? É o Benício. Tá ali. Benício. Certo. Então, eu tenho uma filha, Luciano tem 23 anos, eu tenho duas filhas. Manuela tá até aí, acho que já entrou, ela tá morando no Rio de Janeiro, e tá fazendo aí, tá estudando medicina, saiu daqui do Maranhão para fazer exatamente com essa continuidade aí de pesquisa também. Ela quer Que avançar nessa ótimo. questão de pesquisar também sobre o autismo, por conta da irmã também. E aí eu tenho a Mariana, que tem 23 anos, que eu já venho, né, com essa história de falar sobre o autismo, contar um pouco da minha experiência. Sou da área da saúde, sou enfermeira, e a gente sabe que tem algumas, ainda, né, algumas dificuldades para as pessoas entenderem um pouco o que a gente realmente tem esse enfrentamento, ter o diagnóstico. Então, eu resolvi fazer essas lives para poder as pessoas conhecerem um pouco da nossa realidade, tanto como pais, como também como profissionais, né? Que a gente, eu, assim como você é da educação, a gente tem esses dois lados, né? Mas somos pessoas que estamos aprendendo a cada dia. E hoje a gente quer aprender com você. Então, a gente quer falar um pouco aqui, tem algumas perguntinhas das mães da Amar, Opa, que ótimo. que elas já prepararam aqui, mandaram para mim aqui, e a gente vai tentar fazer essas perguntas, né? Que eu sei que você tem uma vasta experiência também, né? Já tem, acho que acabou de fazer uma live no Facebook, né? Tá uma Sim, tá. correria. Eu vi, É, gente, deve estar agoniado, porque uma live em cima da outra, mas quando a gente faz com prazer, com amor, aquilo que a gente vive, a gente não cansa, né? com É muito certeza, com certeza. gratificante. Então, eu quero te deixar à vontade. Você pode. Vou começar aqui só com
depois com umas perguntinhas delas. Elas vão estar perguntando também aqui. A gente vai deixar à vontade para vocês perguntarem também aqui ao vivo as perguntinhas que surgirem. A gente vai tentar anotar. E aí eu quero deixar com você, se apresente. E vamos lá, que a Tá gente joia. quer te ouvir hoje, tá bom? Foi um Tá joia. prazer. Meu nome é É um prazer enorme estar aqui. Eu fico muito feliz de ter sido convidado. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em Educação pela PUC São Paulo e eu estou terminando o pós-doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, semana do mês que vem. E sou pesquisador em autismo e inclusão, sou professor da especialização em autismo da Universidade Federal de Tocantins e em aba do CBI of Miami, e hoje eu estou no grupo de trabalho do Conselho Nacional de Educação, que está elaborando as novas diretrizes da educação especial. E por que eu falei que eu fiquei feliz em ser convidado, né? Porque a AMAR é uma instituição que tem uma história de fazer eventos de muita qualidade. Então, por isso, inclusive, fiz muito esforço para poder estar aí, né, para marcar, agendar, acabou não dando, mas porque eu acompanhei essa jogada que tinha entre o Recife e Maranhão, né, alguns anos atrás. Então, aí tinha vários eventos de qualidade, o Recife também. Ao Recife eu fui ao Maranhão, um evento, mas era um evento de análise do comportamento, alguns anos atrás, e assim, a gente sempre fala assim, que é muito difícil ter uma vida com uma criança com autismo, né? Enfim, essa vida é muito difícil. Então, imagine 20 anos atrás, né? 30 anos atrás. Então, essas mães que estão há mais tempo na caminhada, eu acho que elas têm um valor muito grande, porque elas que construíram esses direitos que a gente tem hoje, né? Eles não caíram do céu, não foi nem o político que um dia resolveu dar direito, né? É uma história de uma caminhada. Então, eu acho muito importante essas associações e a gente valorizar isso, né? Toda essa história para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, por isso que eu agradeço tanto e vou ficar feliz se eu souber responder as perguntas. Certo. Luciano, você tocou num ponto assim que eu vou frisar mais uma vez. Olha, assim, eu já estou te admirando mais ainda pela sua nobreza, porque a gente sabe que você tem muitas palestras, muitos convites, muitas lives. E é tão bom quando a gente encontra esse carinho, essa troca de afetividade, assim, de parar um pouquinho e dar realmente essa atenção às mães que precisam muito, às famílias que precisam muito conhecer mais sobre essa questão de avançar no que está surgindo de novo. Então, assim, aqui no Maranhão, aqui em São Luís, a gente ainda tem que ainda está um pouco em passos lentos, mas já saímos do zero. Não tinha nenhuma casa especializada para atender pessoas com autismo. Ainda muito, você sabe mais também do que eu, em relação às escolas, a questão da Sim. educação especial, da questão da escola inclusiva, da escola regular. E você, com propriedade, você vai tentar, eu sei que é pouco tempo, mas tentar dar essa esperança. Nossa, você como um pesquisador, como doutor, né? E tá tendo esse cuidado de estar fazendo essa divulgação, esse esclarecimento, passando conhecimento para a gente. Então, para nós, como pais, que a gente, como pais e mães de autistas, nós somos um pouco de tudo às vezes, né? Somos uma mistura de profissionais, a gente tenta ali, mas às vezes Verdade. a gente não tem como, eu não posso ser, mesmo que eu me esforce, eu não posso ser pedagoga, nutricionista, e várias outras especialidades. Então, você aceitar o nosso convite para a gente é uma honra, porque parar um pouquinho do seu tempo e estar compartilhando conosco é muito importante. Saiba que você está fazendo algo grandioso essa noite para a gente, como associação, como pais, como mães, e a gente quer aprender, como eu falei com você. Então, muito obrigada, eu vou estar te agradecendo de coração por isso. E vamos lá, senão a gente não Vamos. prossegue. Então, teve basicamente a primeira pergunta é sobre esse momento que a gente está passando, né? Que é essa questão da pandemia. Você sabe que a rotina muda muito, a questão de não ir para as escolas.
o apego, por exemplo, minha filha está em grude comigo, né? Ela está muito, claro que é ótimo, é prazeroso, você tem que estar tendo maior com a família, com os filhos, mas tem a questão da quebra da rotina, dessa questão das aulas online, então essa repercussão da Covid-19 nas escolas, né? Que temos com TEA. Então, fala um pouco daquilo que você tem escutado, que faz te perguntado, qual é a parte mais assim, prejudicial que você acha que aconteceu para a questão das pessoas, né, das crianças e pessoas com autismo nas escolas? Fala um pouco. Eu acho que o problema é o seguinte, que chegou essa história e simplesmente ninguém sabia o que fazer. Né? Foi todo mundo pego de calça curta, as escolas não estão preparadas para isso. Educação fundamental, não existe em nenhum lugar do mundo online, então não existe nem dados, nada. Simplesmente assim, se vira, você vai fazer a aula da sua casa, dá seus pulos. E os professores foram dar os seus pulos, que quer dizer o seguinte, quer dizer, ter um equipamento para gravar, realmente saber gravar, saber editar, preparar alguma coisa numa logística completamente diferente, uma dinâmica diferente. Então, isso, quer dizer, primeiro teve as férias que foram adiantadas, um monte de coisa, e depois chegamos nisso. Os municípios, a maioria não entendeu que isso ia acontecer, que isso ia durar. Então, eles foram tipo assim, fica em casa. Então, beleza. E não adiantou as coisas que precisaria adiantar para depois fazer as coisas da maneira correta. Então, a coisa foi meio atabalhoada. Está meio atabalhoada para todos os estudantes. Para todos. Então, para todos, não está funcionando, é para ninguém direito, né? Claro, tem exceções. Pode ser um ou outro caso, pode ter uma exceção, mas de um modo geral, não está funcionando para ninguém, né? Os estudantes com desenvolvimento típico e atípico. Com os atípicos está pior ainda. Por quê? Porque uma parte, vamos dividir, eu vou dividir aqui para fins didáticos, 3 tipos de habilidades. Habilidades acadêmicas é uma delas. O que é habilidade acadêmica? É aquela que está no currículo. Então, a habilidade acadêmica, você tem 2 hipóteses. Ou você dá aula e o estudante consegue fazer a aula, ele consegue pegar daquele jeito, ou você precisa adaptar o conteúdo para ele. Portanto, talvez você precisasse gravar outras aulas, talvez você precisasse adaptar atividades e adaptar provas. Isso aqui, de um modo geral, não tem sido feito no Brasil. Em alguns casos, talvez, de um modo geral, não tenha sido feito. Até porque estudante com deficiência é tratado meio assim, né? Mas também tem outros problemas, como eu disse, técnicos, de tempo, de um monte de coisa. Agora, a maioria das crianças com autismo não tem só necessidades acadêmicas, eles têm outras necessidades anteriores, de comportamentos que eu vou chamar aqui de habilidades desenvolvimentais e habilidades de aprendiz. Ou seja, ele tem dificuldade de sentar, esperar, olhar para a tela, prestar atenção durante um certo tempo. Ele tem dificuldade, às vezes, de entender o que o professor fala, porque ele não tem uma linguagem ainda. Né? Ele tem dificuldade em habilidades básicas, como imitação, atenção compartilhada. Quando o professor diz, olhe em tal lugar, ele não sabe olhar, ele não aprendeu a seguir instrução ainda. Portanto, ele está num nível anterior. Para eu ensinar alguém todas essas coisas que eu disse, sentar, esperar, fazer contato visual, olhar para onde eu estou pedindo, seguir instrução, não adianta eu explicar, porque não é um conteúdo acadêmico. Eu tenho que ter alguém do lado, manipulando coisas, certas circunstâncias para eu aprender. Quem é que supostamente faz isso na escola? É o acompanhante, o mediador. Só que o mediador agora não está lá na casa, ele não pode ir lá. Então alguém tem que mediar. Quem é que tem que mediar? Veja, cada família tem uma dinâmica, então não dá para dizer que toda família dá para fazer. Então tem família que dá, tem família que não dá. Na família que não dá, tem que encontrar outras dinâmicas, tem que dizer, escola, me desculpe, não vou conseguir acompanhar, e encontrar uma dinâmica que fique sustentável para a família. Mas na família que dá para alguém ser o mediador, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou alguém, esse mediador ele precisa ser treinado para exercer a mediação. Então, a escola, o profissional de sala de recursos deveria se ocupar de treinar esse profissional. Por exemplo, vamos imaginar que o problema do menino é o seguinte, ele até entende, ele não tem problema de linguagem, ele entende. O problema dele é ficar em frente ao computador X tempo. Então, esse professor de sala de recursos, que deveria estar, ou um professor de educação especial de modo geral, deveria estar acompanhando e dizer, olha,
Como é que está aí? Eu tenho essa informação. Olha, ele consegue ficar 10 minutos em frente ao computador. Ok, consegue ficar 10 minutos, mas ele entende? Entende. Consegue fazer a atividade? Consegue. O problema é um problema de habilidade de aprendiz, é o comportamento de atentar ao professor. Ok, então eu vou escrever aqui um planejamento para fazer isso. Esse planejamento eu daria para o mediador. Como ele não existe, nesse momento é você, eu vou te treinar pela internet. Então você treina o pai pela internet. A pergunta é possível treinar os pais pela internet? Sim. Há largas evidências disso, inclusive no Brasil. Há muitas pesquisas disso na Universidade Federal do Pará, treinando o pai para ensinar coisas para crianças com autismo e pela internet. Né? Então, o conhecimento existe. O problema é que ele não está chegando na escola. Esse que é o problema. Ele não chega na escola. O que chega na escola? Chega o discurso que é o seguinte, vou resumir aqui. O autismo é um problema na comunicação, no comportamento, na Grécia jogava as crianças da pirambeira, na criança com deficiência, na Idade Média tratava as crianças com caridade, depois segregava as crianças, depois veio Salamanca e ficou tudo bem. Todas as palestras do Serviço Público de Inclusão é isso, todos os livros de educação especial, todos, a maioria é isso, e aí a gente não sai do lugar, porque a gente não consegue aprender a ensinar coisas para as crianças. Mas o que a gente deveria estar fazendo é isso. Adaptação das aulas, adaptação das atividades, elaboração dos programas e treinamento dos pais pela internet. Exatamente. É bem esclarecedor, porque essa questão de estar fazendo essa formação, essa questão de treinar, de fazer com que a gente possa ajudar de uma forma qualitativa, né? De uma forma de qualidade, realmente, para poder não fazer de qualquer jeito, né? Porque a gente não tem essa habilidade, como eu falei, né? De ter como fazer esse ensino sem ter um direcionamento, que é bem importante. Então, foi muito boa essa sua resposta, esse esclarecimento. A outra pergunta é sobre essa questão de você estar, do seu ponto de vista, em relação às escolas especiais e às escolas regulares. Então, existe, a gente conversa muito entre as mães, entre as famílias, e aqui na nossa cidade, aqui em São Luís, existe ainda uma questão de ter um esclarecimento, não é nem esclarecimento, é de ter um conhecimento mesmo em relação a entender a questão de quando é necessário a escola especial, de quando é necessário a escola regular, a questão da escola regular inclusiva, né? E aí, muitas das vezes, existe esse conflito do pai achar que, pelo filho ter o direito de se matricular nas escolas, e a gente sabe da nossa realidade ainda, né, de não ter ainda adequação, planejamento, muitas das vezes formação, essa história toda que você conhece que vem realmente há um longo tempo. Então, a questão das escolas, da educação especial, a questão do autismo severo, por exemplo, a minha filha, Mariana, né, por vivência própria, a Ariana, ela não consegue acompanhar na escola regular inclusiva, ela não consegue, como você falou, pode escutar, mas não tem a questão de ter ali um mediador, a escola não tem uma estrutura. E aí, às vezes, não eu, né? Mas, assim, às vezes tem pais que acham que regredir para a escola especial, para a educação especial, para a escola especializada. Então, assim, fala um pouco para a gente a sua questão de orientar a gente nesse sentido, de uma forma bem bacana, assim, de você fazer essa interligação, né? Da importância da escola especializada, da importância da educação especial, da escola regular para o autismo leve, mas não esquecer que existe o autismo severo, como a minha filha, que eu sei que ela, por vivência, que ela não conseguia, ela não consegue avançar. Então, eu ter aquela escolha como mãe de colocar ela, sim, por que não numa escola especial, numa educação especial, numa escola especial? O que você acha, na sua opinião, como você é uma pessoa influenciadora de opiniões, você realmente, o que você me diz a começar para mim, né? A começar para mim como mãe e para tantas outras que estão escutando agora, um pouco sobre como avançar nisso. Você é enfermeira, né? Enfermeira, né?
Sim. Então, na saúde, é muito clara a discussão de evidências. Se eu falar para você, ó, é um remédio aqui que é bom, você vai dizer assim, mas de onde que veio esse remédio? Qual foi a pesquisa que mostrou? Isso é uma coisa absolutamente clara na saúde, né? Isso já faz uns anos que a saúde, isso aconteceu. Na década de 70 a saúde se transformou. Na educação, é uma coisa bizarra, assim, bizarra. Eu estava assistindo ontem uma live sobre educação especial e fiquei muito chateado de ter pessoas assistindo a live e as pessoas falando, nossa, que incrível. E eu estava assistindo e eu estava estarrecido com a quantidade de pseudociência, de achismo, de um monte de coisa que a mulher falou. Eu fiquei muito impressionado, assim, de verdade, assim. E aí você fica entendendo por que tem gente dizendo que a Terra é plana, dizendo de vacina, essas conversas assim. Então veja, ó, e aí eu sei que ela para querer dizer que ia ter escola especial, porque ela estava dizendo, ela estava argumentando que na nova política vai ter escola especial, ela e as pessoas que foram colocando nos comentários, usou a palavra retrocesso umas 100 vezes em uma meia hora. Então a gente precisa definir o que é retrocesso. O que é? Vamos definir antes para a gente ver se é retrocesso ou não. Então retrocesso é o quê? O que é avanço, o que é retrocesso? Avanço, por exemplo, eu vou dar o critério que eu acho. Pega um lugar que tem uma qualidade de vida muito boa, reconhecido como uma educação muito boa. Então, ficar mais perto disso é um avanço. Então, por exemplo, Cuba tem uma educação muito boa, Finlândia tem uma educação muito boa, até um certo ponto, Estados Unidos tem uma educação muito boa, Suécia tem uma educação muito boa, Holanda tem uma educação excelente. Qual desses países acabou com a educação especializada? Sabe? Nenhum. Isso não existe. Isso não existe em nenhum lugar do mundo civilizado. Esse discurso que fazem no Brasil, isso é só para economizar dinheiro com as crianças com deficiência. E eu não estou dizendo que todas têm que estar na escola especializada, de jeito nenhum. A maioria tem que estar na inclusão, se beneficia da inclusão. A grande maioria. Agora, não são todos. A gente tem que... Mas isso é uma coisa que não tem uma pesquisa. Isso é uma coisa que tem um caminhão de pesquisa. Mas é muita. E todas elas vão no mesmo sentido. Tem um grupo de crianças que se beneficiam da inclusão. Grupo grande, a maioria. E tem um grupo de pessoas que não se beneficia da inclusão. E digo mais, se prejudica da inclusão. Há dados graves disso, que é prejudicado. Não é só a sua filha, é o caso do meu filho também. O meu filho é a mesma situação, mas infelizmente na minha cidade não tem uma escola especial bacana, porque eu posso colocar uma cidade pequena, e por conta justamente desse discurso não tem sala especial, não tem nada disso. Então, veja se faz sentido eu dizer assim, vamos imaginar, a gente vai ter uma coisa mais parecida com a Holanda do que tem hoje. E como é que eu vou chamar isso de retrocesso? A Holanda, a Suécia, a Inglaterra, os Estados Unidos, Cuba, Finlândia, qual é o critério para a pessoa usar uma expressão como essa? Isso é só uma ideologia, né? Então, varia de criança para criança. Agora, isso que tem sido feito no Brasil também não é inclusão. O que é feito no Brasil é uma matrícula na escola regular. Né? E aí mesmo crianças que se beneficiam da inclusão não estão se beneficiando porque ela não está boa. Então nós precisamos corrigir a inclusão e nesse mesmo discurso que essa pessoa fez, ela fez um discurso contra tudo que funciona, não pode usar nada que funciona, tem que usar só o coração. Daí o coração bom, aí vai fazer as crianças aprender. Resumindo, o que ela disse foi isso. Que é essa coisa que circula aí na negócio, a falta de coração bom do professor, o que é um completo absurdo, né? E aí então nós precisamos corrigir a inclusão. Como é que a gente corrige a inclusão? A gente precisa utilizar as práticas baseadas em evidências para isso. Né? As melhores práticas para isso. Historicamente falando, no Brasil, isso nunca foi feito, né? Nos Estados Unidos, houve uma luta grande dos pais de crianças com autismo. E eu quero contar essa história, que ela é muito importante. Vou mostrar para vocês que quando a gente fala dos Estados Unidos, o pessoal fica assim, fica pagando papo americano. Não, eles não são bonzões em nada. Em direito social, eles são muito piores que nós.
O mérito não é dos Estados Unidos, não é do presidente. O mérito é dos pais de crianças com autismo lá, que conseguiram fazer um negócio sensacional, que foi a organização dos pais. Lá virou uma organização só no país inteiro, só Autism Speaks, em certo momento. E é uma empresa que, é uma instituição que o dono, o presidente, era o presidente da maior rede de televisão. Então eles tinham muito dinheiro e muita influência. Mas qual que foi o evento que fez lá ser inclusivo? A inclusão lá hoje foi o seguinte. Num certo dia, um rapaz de 14 anos, deixa eu só falar uma coisa antes, aqui no Brasil, tem gente que estuda de manhã e gente que estuda à tarde. Você vê uma criança de manhã, tudo bem, ela pode estudar à tarde, ou vê ela à tarde, ela pode estudar de manhã. Mas isso é só o Brasil, isso foi inventado pelo Brasil. Isso não existe assim em outros países, todo mundo está no mesmo horário na escola, né? E se você não for, a polícia bate na sua porta, 9 horas, a polícia fala, o que aconteceu? Bom, e aí esse rapaz tinha 14 anos, tinha autismo moderado a severo, e ele começou a se masturbar no quintal. E no quintal lá não tem muro como no Brasil. E aí a vizinha viu e deu um grito. E aí o pai, todo mundo viu o que está acontecendo, o que está acontecendo, viu aquilo, pegou aquela cena, pegou aquele menino. O pai levou para dentro de casa, pegou uma arma calibre 45, explodiu a cabeça do filho, ligou para a polícia, o pai ligou para a polícia e sentou na porta para esperar a polícia. E a polícia veio, ele foi preso, ele foi solto esses dias aí. E aí, qual que foi o grande escândalo na mídia nos Estados Unidos? Quem matou esse menino foi o Estado, porque esse menino tinha que estar na escola. Por que ele não está na escola? Não está na escola, porque a escola não sabia lidar com ele. E aí ele falou, gente, a gente tem que colocar esses meninos na escola, senão a gente está ferrado. Senão o escândalo vai ser muito grande, o nosso que está na roça. O que funciona isso aí? O que funciona é a aba. Então põe a aba, põe aí, vamos pôr. E aí os pais do autismo pressionaram nesse momento por práticas baseadas em evidências, era um casal de avós, na verdade, os presidentes, o presidente, né, e eles eram pessoas muito ilustradas, muito ligadas à ciência, e eles conseguiram colocar isso nos Estados Unidos. Então lá não foi ninguém ser bonzinho, foi pais organizados que conseguiram fazer. Então é possível fazer, e esse caminho é através da ciência. Realmente a gente precisa ter essa união, né? Consolidar essa questão da unidade, de unificar essa luta, né, das famílias. Então, às vezes, há muita divergência, como você falou, essa questão das pessoas acharem que a escola, colocar numa escola especializada, uma escola especial, uma educação especial, é um retrocesso. Gente, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa individual. Então, realmente, assim, é muito complicado a gente ouvir essas coisas, por isso não há um avanço por conta desses empecilhos, né, de linguagens diferenciadas, né? Então... Deixa eu só complementar uma coisa em relação a isso que você falou. O que a gente precisa resguardar é o direito à inclusão. Então, assim, eu tenho um filho super severo, o caso do meu filho é super severo. Se eu quiser colocá-lo na inclusão, eu tenho que ter direito. E aí lá vai ser feito o que de melhor existe para ele. É assim que tem que ser. Então, os pais, o acordo entre os pais deve ser, na minha interpretação, né? Todos têm que ter o direito de colocar na inclusão se quiserem, ok? Combinamos assim? Mas existe um problema em haver escolas especializadas ou salas especiais? Não, tecnicamente não há, pelo contrário, mas nesse acordo, acho que a gente poderia caminhar por aí. Acontece que muitos pais estão influenciados por esse discurso, porque, veja, esse discurso que eu estou dizendo para você aqui, não é de uma pessoa que tem Fundamental 1. É uma pessoa que tem um doutorado. E aí fica parecendo que é ciência. Existe essa confusão. Então, eu vou te dar um exemplo. O que se diz na Unicamp sobre educação especial? Se diz que se o professor tiver o coração bom, a criança aprende. Só que é a Unicamp. Então, as pessoas dizem, deve dar certo. Deve ser ciência. Por quê? Tá vendo? Porque para a pessoa que não tem uma formação científica, ela não tem como discriminar se aquilo que você está falando é científico ou não. Por exemplo, agora, no começo da pandemia, não teve um médico que falou que máscara fazia mal? O médico é professor de universidade, que não matava ninguém, que era tudo mentira dos comunistas. É um médico, professor de universidade. Como é que o cidadão vai saber se o que ele está falando é ciência ou não é? Então, este é o problema desses discursos pseudocientíficos. Porque muitos pais acham que se você faz uma instituição dessa, você está prejudicando as crianças, que é uma violação. Porque é o que esses caras que essas pessoas estão dizendo. E aí, realmente é difícil. Por isso que eu acho que o caminho também passa
pelo empoderamento dos pais, os pais estudarem. Falar assim, eu não acredito em ninguém, deixa eu ver aqui a evidência, eu mesmo. Né? Mas isso é um processo difícil, longo, né? A questão do nada sobre nós sem nós. Então, a questão, a gente precisa chegar uma linguagem igual, pelo menos aproximada, não ter... Por isso que as políticas públicas às vezes não acontecem, porque quando somos chamados, nós não temos uma questão de falar como um todo, como um coletivo, né? Não é porque, como você falou, matricular meu filho na escola vai trazer um ganho, é um direito, é escolha que a gente deve ter, é direito, sim, de uma qualidade de ensino que possa ser avançado para o meu filho desenvolver melhor, mas para aqueles que não têm essas condições, né, infelizmente, de se adaptar, às vezes não tem, você sabe que não tem, às vezes, uma formação naquela escola, não tem recurso, não tem, o Estado não dá esse apoio, né, como você falou, vai lá, matricula e te vira, né, e o professor, às vezes, não tem como ter da questão de estar numa escola e outra, não ter a oportunidade de se capacitar. Então, as famílias, às vezes, não têm conhecimento, às vezes, não têm estudo, como aqui acompanho famílias, que às vezes a mãe não consegue trabalhar, que o pai não consegue nem sequer sobreviver com a família, porque o filho tem realmente uma dependência muito grande. Então, é olhar para essas pessoas também como algo coletivo, não individualizado. Então, a gente precisa cobrar, sim, precisa realmente lutar como familiares que passam isso na pele e cada vez mais estudar, saber o que vai falar, saber realmente como questionar e não só olhar para o seu umbigo. Ah, não, eu posso colocar meu filho em qualquer escola na Holanda, nos Estados Unidos, profissionais, e o SUS, né? E a questão da rede pública, né? A questão como você vê em relação a essa questão de políticas públicas para ter essa questão de avançar para essa questão da escola regular inclusiva, o que realmente, como tem uma pergunta aqui, o que precisa ser trabalhado nas escolas regulares inclusivas para que a inclusão realmente ocorra na prática. O que você poderia falar assim, que poderia se aproximar digamos, de um cenário ideal, que eu sei que não existe ainda, né? E pode ser que a gente tenha ainda que correr muito para se aproximar de algo que seja bem benéfico. Mas o que você me diz disso, assim, da questão de ter algo... Porque, como você falou, né? A questão só rapidinho um parênteses, a questão da saúde, como enfermeira, vejo, puxando só um parênteses, a questão da falta de preparo dos pediatras quando as crianças vão, nos primeiros momentos, nos primeiros reflexos, estudar, tentar entender que existe as pessoas com autismo, com deficiência, precisam ser olhadas de uma forma, né, bem mais investigada, né, então, assim, precisa ter esse olhar também na medicina, né, de ter essa questão de intervenção precoce. Então, assim, tudo parte de algo que possa ser realmente provocado, na verdade, que é a palavra correta. Acho que nós devemos sempre provocar palestras, discussões, chamar a atenção mesmo da sociedade para entrar com a gente nessa luta, nessa causa. Então, é isso. Assim, o que você acha, assim, como pai, como profissional, o que seria poderia orientar? A gente mudar a inclusão. Vamos lá, eu vou primeiro fazer duas perguntas para você. Aí, São Luís, tem profissional de sala de recurso na prefeitura? Temos. Tá. Algumas escolas. Tem uma ligação que eu estou recebendo. Eu tenho que desligar. Tem mediador escolar? Para uma parte das crianças tem? Nenhuma criança tem nem cuidador, nada? Não. Este é um problema que a gente precisa resolver, inclusive porque já está na lei, né? Não é uma coisa que você precisa dizer. Outras pessoas que forem do Maranhão, de outras cidades, falam para mim se em outros lugares tem aí esse mediador escolar, ou se é cuidador, se tem alguém que acompanha a criança, que ajuda a criança de alguma forma.
se é um estagiário, qualquer coisa. Eu só quero saber se tem alguém, não precisa necessariamente ter uma profissão. Bom, então a grande questão é a seguinte: cuidador é um para o turno todo, então é uma pessoa para várias, aí não, isso não resolve, tem que ser individualizado. Mas me falem quem tiver mais aí no Maranhão, se tem outros lugares que tem. Então vamos lá. Qual que é o grande segredo? A Política Nacional de Educação Especial, ela é de 2008. De 2008 para cá, portanto, nós estamos falando de 10 anos aí, né? Tem uma pessoa aqui falando que na escola dela tem, na nossa escola tem quem acompanha, mas eu não sei se é no Maranhão, mas eu não sei se é da escola, da prefeitura, da escola privada, não sei qual que é. Então, vamos lá. Nessa política de 2008 para cá, a ideia é a seguinte, é a ideia de que você passa no contraturno de 40 minutos a 2 horas, mas isso não é um processo que tenha nenhum dado de que isso tem um efeito, não tem uma informação de que isso... Mas eles criaram o profissional de sala de recursos, e aí eles criaram, isso aqui que é o grande elemento, é a grande sacada, é o diamante aqui que a gente tem que trabalhar. É com isso aqui que é o segredo para a gente conseguir avançar. É privada lá. Bom, então vamos ver. Vejamos o seguinte, qual que seria o ideal? Quando a criança chega na escola, ela tem que ter... a Marcela é monitora concursada, mas de onde? De que cidade? De que lugar, Marcela? Eu tenho que ter uma avaliação. Essa avaliação não pode ser assim, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que não pode ser assim. Ela tem que ser uma avaliação feita por um protocolo de avaliação cientificamente validado. Então, por exemplo, pode ser o VibMap, pode ser a ABLS, pode ser o Porter, se for bebê, pode ser um monte de protocolo. Estou falando de protocolo gratuito e que... ela é de ano. Então, os profissionais de sala de recursos tinham que estar preparados para isso, para fazer uma avaliação e escrever programas de ensino para essas crianças, compreendendo essas habilidades que eu havia dito. Habilidades acadêmicas, que é uma coisa, habilidades desenvolvimentais, que é outra, e habilidades de aprendiz, que é outra. Entendeu? Então, essas 3 habilidades. Aí que deveria ter ele saber avaliar e escrever programas para ensinar isso. Certo? Aí, você tem algumas coisas que são feitas pelo próprio professor regente. Por exemplo, adaptação de provas e atividades. Qual que é o problema? Que hoje você fala, professor regente, adapta aí. Mas adaptar como? Qual é a regra para eu adaptar? Qual é a lógica? Cadê a informação da avaliação? Qual é a diretriz para eu avaliar? Aí não tem como ele adaptar se ele não tiver essa diretriz. Então a ideia é que a sala de recursos recepcione e se escreva essas diretrizes e o professor regente usa essas diretrizes para adaptar. Tá? Bom, e o professor regente vai fazer eventualmente a adaptação também das avaliações de tudo. Agora, quando a criança tem necessidades de aprendiz e necessidades desenvolvimentais, ele teria que ter um acompanhante para ele. Ele teria que ter. Aí entra a grande questão. Agora presta atenção que o que eu vou falar, a maioria aqui vai discordar. A maioria que está assistindo. Mas eu não sou candidato a nada, nem vou ser candidato a nada. Minha questão não é audiência, minha questão é compromisso com a ciência. Então o que eu vou falar é o que tem uma evidência clara, retumbante. Este mediador não precisa ter formação superior. Ele pode ser o estagiário. Ele pode ser uma pessoa com ensino médio. Ele pode ser. E eu não estou chutando. Eu estou dizendo que tem meta-análise disso. A meta-análise com mais de 30 estudos randomizados. Portanto, isso aqui é inquestionável. Isso é um conhecimento assim, absolutamente bem estabelecido. Portanto, o que eu quero dizer, o segredo não é isso. Que a gente está muito olhando para esse mediador. A gente quer professor com especialização, a gente quer com 2 especializações. Não é esse o segredo. O segredo é se ele tem um plano de ensino individualizado feito da maneira correta pela sala de recursos. E se ele foi treinado para aplicar um plano de ensino individualizado, adequado, com programas de ensino, com folhas de registro, com tudo isso. Né? Esse treinamento, vou dar um exemplo, esse treinamento desse mediador, no lugar que a coisa é mais bem feita, que é os Estados Unidos, é de 40 horas.
Então, ela é uma formação sumária. Mas o segredo é que quando ele chega na sala, hoje, como é que você fala para o mediador? Aquela lá é criança, boa sorte. E não é assim. Olha, aquela lá é criança, eu tenho aqui 10 programas de ensino que você vai ter que implementar com ele todo dia. Vem cá que eu vou te treinar. A gente vai passar essa semana aqui, estou te treinando. E aí, no fim, ele vai lá, aplica, e aí ele vai estar ensinando. Vou dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo. Contato visual, tá bom? Um mediador sabe que pelo menos umas 10 vezes por dia ele pega alguma coisa que caiu no chão, que ele entregou para a criança. Então eu estou entregando isso aqui para a criança, tá? Ele vai lá e entrega para a criança. Só que aí ele vai ter treinado num programa em que ele tem que chegar, pegar isso e falar assim, Joãozinho, quando o Joãozinho olhar para ele é que ele entrega. Então ele vai pedir um contato visual aqui, né? E ele vai dizer assim, tentativa número 1, Joãozinho fez ou não fez, sem ajuda. Ou se ele fez com ajuda, se precisou pegar a mão do Joãozinho e pôr no rosto dele, por exemplo, que é uma ajuda. Então ele vai dizer isso. E ele vai fazer isso 10 vezes por dia, todo dia. Depois de uma semana, ele vai chegar para a sala de recursos e vai dizer, olha, aqui estão os dados. E aí o profissional de sala de recursos, que é ele que treinaria, a pergunta de uma pessoa aí, ele vai dizer, olha, o programa está funcionando, continua. Ou, não está funcionando, alguma coisa está acontecendo. Vamos ver se você está fazendo errado ou se precisa mudar a estratégia. Talvez essa não seja uma boa estratégia para essa criança. Ou, ok, já conseguimos atingir o nível dessa habilidade. Agora, quando você for entregar uma coisa para ele, você vai esperar, você vai falar, Joãozinho, e ele vai ter que olhar 2 segundos para você entregar. Porque é o nível superior aí, né? É assim por diante, aí você vai avançando. E aí você tem não só esse programa de ensino, mas vários. Então, e esse que é o modelo. E o que está faltando para esse modelo, se a maioria das pessoas que disseram aqui, disseram que tem um acompanhante, só que às vezes é estagiário, às vezes tem ensino, não tem informação e tal. Se quase todos os lugares tem um professor de sala de recursos e tem esse acompanhante, o que está faltando? Está faltando que esse professor de sala de recursos saiba fazer esse processo. Por quê? Porque quando ele foi formado, ele fez uma pós em educação especial, eu quero que quem fez pós em educação especial aqui desminta para mim se eu estou falando mentira. Após essa educação especial, 90%, 99%, pelo menos todas que eu já vi, se resume a 5 conhecimentos. O autismo é um problema na interação e no comportamento. Na Grécia jogava as crianças na pinambeira, na Idade Média tratava as crianças com caridade, depois segregava as crianças e agora depois veio Salamanca e ficou tudo perfeito. Essas 5 coisas só. Livro de educação especial, quase tudo dizendo só isso. Então, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, obviamente, né? Então, a gente precisa deste processo. E o segredo, para a gente mudar, está no professor de sala de recursos. E um monte de gente aqui já comentando comigo que é exatamente isso que eles viram na formação deles. Porque eu conheço. Quando eu decidi estudar educação especial, eu comprei mais de R$1.000 em livro. Eu enchi minha mesa em livro e todos eles só diziam essas 5 coisas. Não tinha uma prática em nenhum livro. Nenhum. Tinha um livro que chamava Práticas de Educação Especial. Nem no singular não podia estar, porque não tinha uma. Então nós vivemos uma distorção aí. Então o segredo é na sala de recursos, na minha interpretação. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Só a gente deixar aqui um pouquinho as pessoas participarem um pouquinho. A pergunta é sobre a terapia cognitivo-comportamental. Fale um pouco. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem evidência, ela não tem nada a ver com a aba, é outra coisa, mas tem evidência para autismo. Ela tem evidência para 2 coisas, para 3 coisas. Depressão, ansiedade e instrução acadêmica para autismo leve, essas 3 coisas. É uma prática feita por psicólogos, né, psicólogos que têm uma especialização nesta área, né? Ele tem que fazer a formação, e aí alguém falou que é TCC e tal, e ele tem que ter, portanto, um conhecimento dessa área, e isso é muito importante, porque pessoas com autismo leve têm muito, mas muito, muito, muito caso de depressão e ansiedade que levam a quadros, às vezes, mais graves, como ideação suicida e suicídio, muitas vezes. Então, ela é uma prática muito importante. E, inclusive, também para instrução acadêmica, em alguns casos de autismo, que chama de autofuncionamento e Asperger, né? Usava esse nome antes. Tem mais alguma pergunta? Temos somente 10 minutinhos, mas a gente vai responder mais para uma perguntinha aqui. Se você tem indicação de leituras ou autores que falem sobre a intervenção precoce
para crianças com autismo? Tem muitas, mas em português, a maioria está em língua estrangeira, né? Mas em português tem um livro que chama, se não me engano, é Conhecer e Agir em Família, que é um livro muito bom da Rogers e Dawson. E ele tá em português, vocês encontram aí PDF na internet, inclusive. Eu acho ele, para a intervenção precoce, em português, eu acho que o mais bacana. E ele vai dar várias indicações para a gente estimular e transformar a brincadeira em uma situação de aprendizado, né? Eu acho que é essa a questão. Se alguém quiser, esse livro eu não tenho, mas só fazer uma pontuação, porque uma pessoa fez uma pontuação aqui sobre o mediador, falou, o mediador é professor, enfim. As pessoas podem entender de qualquer forma, né? Pode ter uma diversidade, mas só estou dizendo que, quando eu falo, eu não tenho opinião sobre nada. Assim, eu sou o Maria vai com os dados. Eu mudo a opinião com a coisa mais fácil do mundo. Mas se eu estou falando, eu tenho dado para falar, eu tenho evidência para falar. Então, pode mandar e-mail para mim que eu envio. O e-mail mostrando, inclusive, essa questão do mediador. E por que é importante essa questão do mediador? Porque a gente pode se comportar por vários motivos. Para mim, só tem um motivo que é relevante, que é a própria pessoa com autismo. Então, eu não quero saber se desagrada um, se agrada outro, isso para mim não tem a menor relevância. O que importa é se isso vai levar ou não ao desenvolvimento da pessoa com autismo. E a grande questão é a seguinte: se a gente diz que o indivíduo tem que ter uma formação enorme, tem que pagar pela formação enorme. E se a gente está falando de um município pobre, como São Luís, como os municípios do Maranhão, e grande parte dos municípios do Brasil, a gente tem que falar de orçamento. Senão a gente está alucinando, a gente está tendo uma utopia. Qual a diferença entre utopia e projeto político? É se uma coisa dá para fazer, se eu consigo organizar os pais e consigo impor. Então eu vou te dar mais um... Muito obrigado, alguém colocou aí o nome dos autores e do livro. Então eu vou te dar um exemplo aqui. O meu município é professor, o acompanhante, especialista em educação especial. E aí, no primeiro dia de aula, ele fala, pai, vem cá, fala um negócio de autismo aí, qual que é o negócio de autismo que eu não sei? E não tem efeito nenhum, zero. Com o mesmo valor que gasta com esse profissional, o mesmo valor, sem gastar 50 centavos a mais. Eles podiam fazer o sistema da Califórnia, que é pegar o profissional de sala de recursos, ele fazer tudo isso, ele contratar 2 implementadores, um fazer na escola, um mandar para casa, no contraturno, treinar a mãe, pedir para a mãe fazer, dar R$1.000 para a mãe no fim do mês, pagar a mãe. A Califórnia paga a mãe e Nova York paga a mãe. Porque a mãe não fica sem fazer nada, não. Paga a mãe e no meu município sobraria dinheiro. Sobraria dinheiro. Sem gastar R$1 a mais. Mas ao invés disso, nós estamos com uma pessoa que tem uma especialização e aí precisa pagar por isso, só que isso não tem... Compara com qualquer número da Califórnia ou de Nova York, você vai ver que não tem efetividade. Então eu tenho que saber o que controla o meu comportamento. O que controla o meu comportamento é a melhoria das pessoas com autismo e as evidências disponíveis para fazer isso. Ótimo. Temos aqui, estou aqui agora sendo cronometrada, porque teve umas lives aí do Instagram, tchau. Então, a gente está, deixa eu ver aqui, alguém perguntou sobre o interesse da AMAR. A AMAR ainda não tem sede própria, a gente está em várias campanhas, né, as mães de autistas, né, famílias de autistas, várias campanhas para sensibilizar, para ter um espaço, mas a gente tem parceiros. Centros de referências que cedem as salas, faculdades que cedem os espaços, igrejas e bairros. E a gente tenta alcançar os bairros em relação às comunidades para por conta de logísticas. Porque às vezes tem mães e pais que moram em bairros distantes e nós só temos um centro especializado para atender pessoas com autismo aqui em São Luís. E é muito longe, não é bem centralizado. Então, a AMAR faz essas ações sociais, levando diversidade de profissionais, muitos profissionais, e faz a conscientização nos bairros, nas igrejas, nas escolas, com profissionais voluntários, tudo voluntário, né? E aí, perguntaram sobre isso. Então, são núcleos que a gente faz em alguns bairros para fazer esse trabalho, em especial psicológico, às mães, porque as mães são essas cuidadoras, né, essas que
tem essa maternidade, questão da maternidade, esse recebimento diagnóstico, psicológico, muitas das vezes precisa dessa questão de apoio. Como eu da área da saúde, a gente acaba tendenciando para ajudar mais essa questão também, da questão de estar dando esse apoio psicológico e para a questão da saúde, e de diversas formas, social, assistência de um como um todo. Então, respondendo a pergunta aí sobre, mas temos o endereço da AMAR também, que tem mais informações, que é www.amarsociação.com. Lá tem o linkzinho de associados, de voluntariado, tá tudo lá. E que mais? Se a gente tem mais alguma perguntinha? Não, então a gente está pedindo aqui para você encerrar a live com as suas considerações como pai. O que você quer de dar alguma palavra de esperança ao nosso estado aqui do Maranhão, e dar esse momento de você falar algo, de repente, sobre a educação. Fique à vontade para fazer essas considerações, desde já eu agradeço. O momento é meio corrido, a gente quer falar muito, quer perguntar tanta coisa, aproveitar, mas de repente, mais lá para frente um pouquinho, a gente pode estar falando sobre o ABA, que você fala em todas as palestras, sobre essa questão das intervenções, enfim, várias coisas que você tem de novidades aí. Ou então falar de algo do seu trabalho novinho, olha aí sobre algumas questões de conquistas que você tem conseguido aí nesse seu caminhar. Fique à vontade. Grande beijo, obrigada. Enfim, pode se despedir. Eu agradeço muito o convite. Eu vejo que o Maranhão é um estado que, nos últimos anos, tem reconhecido muito a educação. Isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente começa a olhar para a educação e olhar de uma maneira clara, a gente começa a avançar. Você falou uma coisa importante. Quando a gente fala de intervenção baseada em aba, nós estamos falando o seguinte, de uma intervenção que 1% das pessoas têm. Você pode perguntar no grupo da AMAR, as mães, essas mães mais organizadas estão fora da média, inclusive em termos de acesso a recursos, é 1%, é 2% que tem, 5%, se a gente for muito otimista, 95% não tem acesso. E é justamente o 95% que mais precisava, porque tem menos oportunidade, que está mais em situação de vulnerabilidade. Então, a gente só tem um caminho, na minha interpretação, só tem um caminho para a gente conseguir entregar uma intervenção que possa fazer essas crianças evoluírem o máximo do seu potencial, é na educação pública. Não tem outro lugar. É lá que a gente consegue dar uma intervenção que é de 20 horas a 40 horas por semana. Porque é isso que é a educação pública no Brasil. É de 20 a 40 horas. A creche em muitos lugares tem 40 horas. Então, essa é a grande questão. Então, a gente tem que fazer... a gente tem que centrar na educação, ser capaz de fazer a educação transformar a vida dessas pessoas. Né? É o único jeito, não tem outro caminho. E eu acho que a gente, quando a gente conseguir construir consenso das famílias de que a ciência é um caminho para a gente, então eu acho que a gente vai conseguir dar avanços enormes. Eu acho que essa minha fala e todas as minhas falas tem a ver com, de alguma forma, tentar ajudar a construir esse consenso. Então, muito obrigado a todos. O pessoal perguntou quando que eu vou, e não sei nem quando vai acabar essa pandemia, esse negócio ninguém sabe quando vai acabar, mas a situação está bem complicada, né? Acho que vai ter ano que vem, em algum momento, então precisamos esperar passar tudo isso aí primeiro para a gente reorganizar. Então tá, estou aqui sendo lembrada para agradecer as novas parcerias da AMAR, Faculdade Unileia, Faculdade Pitágoras, que estão aí querendo que os alunos conheçam as pessoas da Associação AMAR antes de se formarem, antes de terem uma questão de uma profissão, conhecerem como é que se trabalha com as pessoas desse nosso trabalho em relação às famílias, às intervenções, ao acolhimento, enfim. Queria agradecer às faculdades parceiras, a todo mundo que tem. A Ana Torres, que é uma grande parceira, que ela está fazendo uma campanha vestindo o autista, né, para ajudar a questão do autismo, como uma grife, né, que ela está tendo aí, está fazendo, legal. Vai ser destinado a gente ter a questão da nossa sede, que a gente está mais lutando em relação a ter esse espaço próprio, para poder a gente crescer mais nos atendimentos para as pessoas que têm esse recurso, Luciano, só tem um minutinho ali, que a gente não tenha que
a questão de trabalhar com adulto autista, né, na questão da rede pública. E deixando claro que toda a nossa fala aqui não é sobre a rede particular, como graças a Deus muitos podem usufruir, né, de condições. Graças a Deus por isso. Mas é para essas pessoas que realmente estão em situações bem vulneráveis, precisam realmente de apoio do Estado, do município. Então, essa questão é para essas famílias, para as pessoas que precisam realmente de geração de renda, de apoio, de uma qualidade de vida, né, para os seus filhos. Então, é disso que a gente está também buscando mudar, né, no nosso país, não só aqui em São Luís, mas no nosso país. E a gente não tem a questão da casa para do centro especializado para o adulto autista. E a preocupação de todas as famílias, minha, que tem uma filha, né, da fase de jovem adulta, é para como fazer quando chega na fase adulta, como trabalhar com essas pessoas com autismo na fase adulta. Né? Então, por isso nós estamos lutando pela SEGE, deixo aqui as pessoas entrem no site, colaborem da melhor forma, divulguem nosso trabalho, adotem uma criança com autismo, seja com palavras, seja entrando nessa luta, nessa causa. E, se Deus quiser que você venha aqui ao Maranhão brevemente para a gente fazer uma explosão aqui sobre a questão de mais conhecimento, que sempre é importante. Quanto mais conhecimento, melhor, com certeza. Foi ótimo. Com certeza. Então, um abraço. Conta comigo. Um Estamos abraço. juntos. Um abraço. Tchau pra Tchau. vocês.